A paz do Senhor, meus amados. Bom, esse que está aí, como o próprio nome já está dizendo, né? Marcos Feliciano. A gente vai ouvir só o que ele vai falar, para que a gente tenha a base bíblica, ver se ele está certo ou se ele está errado, tá ok? Vamos soltar aqui o vídeo. Mateus capítulo 8, verso 22, está escrito assim: Jesus, porém, lhes disse: segue-me e deixa aos mortos sepultar os seus mortos. Eu vou ler de novo e queria que você repetisse pelo menos essa parte forte do texto. Jesus, porém, lhes disse: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Coloque a Bíblia na cadeira, pegue na mão de quem está do seu lado, aperte a mão da pessoa com carinho até ela falar aleluia. Observe o que ele vai falar agora. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação. Até aí. Vamos orar? Olha só, meus amados, como você acabou de ouvir, ele fala assim: pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação. Pois bem, o que a palavra de Deus fala a respeito disso? Todo ser humano, ele é produzido, ele é feito por Deus. No livro de Salmos, capítulo 18, versículo 30, está escrito assim a palavra do Senhor: o caminho de Deus é perfeito. Ou seja, tudo que Deus faz é perfeito. Eu quero também deixar aqui, lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 4, para Marcos Feliciano e para as pessoas que gostam de acompanhar ele. Está escrito assim, em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 4. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável. Esse trabalho que eu estou fazendo aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo e para Deus, é para mostrar aos senhores que por mais que um homem tenha curso de teologia, se julgue ser ele um homem de Deus e se gabe dos seus méritos, ele pode cometer erros graves. Ele fala que Deus fabricou algo com um defeito porque simplesmente uma pessoa não está dando glória a Deus, e ele fica com esse joguinho de você pegar na mão do irmão, na mão da irmã e falar coisas um para os outros, como se aquela pessoa que estivesse do seu lado, que você nem conhece, nem sabe quem é, tivesse que ouvir algo da sua parte. Quem sou eu para julgar meu irmão? Quem é o irmão do meu lado para me julgar? Né? Mandando se consertar ou mandando fazer isso ou aquilo. Aí ele diz que quem não dá glória a Deus, ou quem não grita, quem não pula, não é pentecostal. Não se trata de ser pentecostal, Marcos Feliciano. Se trata de ser servo do Deus Altíssimo e do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu quero só deixar uma passagem bíblica aqui também em 1 Samuel, no capítulo 1, do versículo 9 ao 13. Está assim a palavra do Senhor. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhes deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não lhes ouvia voz nenhuma, por isso Eli a teve por embriagada. Então, Marcos Feliciano, a gente vê aqui uma mulher fiel a Deus, fiel a Jesus Cristo, fiel ao Espírito Santo. Ela não falou coisa alguma. A palavra diz no capítulo 1, versículo 13: porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não lhes ouvia voz nenhuma, por isso Eli a teve por embriagada.
Aí você quer ensinar as pessoas a gritarem, a pularem, a pegarem umas nas outras, a julgarem umas às outras. Isso é muito errado, isso é contra a palavra, é antibíblico. Você que se diz um homem, né, formado em teologia, com curso superior, viajado, e cometendo esses erros e levando multidões a cometerem erros. Eu acho que está faltando Bíblia, por isso que você conta muita história. Outra coisa que me chamou a atenção nesse vídeo é que ele começa com Mateus, né, no capítulo 8, versículo 22, e depois vai contar a história de Ruth em outro livro. Aí detalhe, ele manda guardar a Bíblia, porque logo ele vai falar do livro de Ruth e ele vai cometer alguns erros, os quais eu não quero hoje levar aqui a sério para o vídeo não ficar muito longo. Mas eu quero falar algo que está escrito no livro de Mateus, capítulo 6, no versículo 7 diz assim: E orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, só o versículo 8, que maravilha, Marcos Feliciano. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe peças. O Deus a quem eu sirvo, o Pai do meu Senhor Jesus Cristo, Ele sabe, antes que eu peça alguma coisa, Ele já sabe. Então não precisa eu estar dando glória, gritando dentro da igreja igual um maluco, pulando, rodando igual vocês têm ensinado. A palavra de Deus diz que a gente deve fazer tudo com decência e ordem dentro da casa de Deus. E sabe por que não está acontecendo isso dentro das igrejas? Porque deixaram de ser casa de Deus e estão virando o centro de brincadeiras e palhaçadas. Como é que eu vou falar de um versículo de um livro e volto para outro livro? E você mentiu sobre Ruth, você falou que todo mundo virou as costas para Noemi e para Ruth. Você cometeu um erro grave, você mentiu. As pessoas se comoveram com a história delas. Eu vou mostrar onde está escrito isso na Bíblia. Durante o vídeo, se vocês assistirem e quiserem tirar a prova, tá aí, ó. Deixem os mortos sepultar os mortos. Pastor Marcos Feliciano, né? Segundo ele se acha esse super pastor. Ele diz que todo mundo virou as costas para Ruth e para Noemi. Mas no capítulo 1, versículo 19, está escrito assim a palavra do Senhor. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. E sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam, não é esta Noemi? Livro de Ruth, capítulo 1, versículo 19, desmente o Senhor, quer dizer, prova que o Senhor é só um contador de história e anda mentindo nos púlpitos que por aí anda pregando dizendo que é servo de Deus. Que é o canal Tudo Sobre um Cristão, procurando os falsos profetas que se dizem homens de Deus e saem por aí dizendo aquilo que Deus não falou. A palavra diz que só devemos falar aquilo que está escrito. O apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. E o Senhor dessa vez foi flagrado mentindo e deturpando as escrituras sagradas, que é a palavra de Deus. Outro detalhe, o Senhor não é dono da Bíblia, o Senhor diz minha Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Quem é dono da palavra de Deus é o próprio Deus. Até o próximo trabalho, se o Senhor Jesus Cristo assim permitir, irmãos.